Vou passar o vídeo, João Pedro, vamos ligar a câmera, Luísa também. Onde era pra ter 8 pessoas mesmo? Não, é que era para ter mais, só que dia de sexta eu percebo que muitos às vezes faltam, né, nessa aula, só que leva falta do mesmo jeito, em português. Gente, a tia vai iniciar. Eu vou iniciar hoje, João, com uma videoaula e depois a gente tem um quiz. Pergunta, João? Todo mundo vai passar de ano, não falou? A imprensa já falou, não falou? Não sei, é por nota, né? Para passar de ano é nota. Não, normal. A imprensa falou que mesmo a gente repetindo em algumas matérias, a gente vai passar de ano direto. Eu não acredito que isso seja para escola particular. É, porque a gente tá Para tendo aula escola online pública, normal. isso, para escola pública eu até acredito, para escola particular acho que não, gente. É outra lei, tá? Pessoal, eu vou iniciar então. Vou reproduzir a tela do meu celular, tá? Então a gente vai ver um vídeo de uma professora relembrando conteúdos que vocês já aprenderam e depois a gente tem uma missão, né? A gente tem acho que 12 ou 15 perguntas para a gente responder. Essa aqui é a tela do meu celular, tá? No caderno ou não foi separado? Não, ouvir só. Eu não sabia que dava para compartilhar a tela de celular. Te olha o mini trento. Tá lento. Vocês estão ouvindo? Não. Então vou voltar, peraí. Tia, hoje... Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Rebeca e vim lhe ajudar nos estudos de língua portuguesa. Vamos lá comigo? Para começar a nossa aventura, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é um conto? O conto é uma história curta com poucos personagens. Ela tem início, meio e fim, e ela é de tradição popular da cultura oral. E a história que eu vou contar para vocês hoje é O Sapo Encantado. Mas antes de contar essa história, eu queria destacar os principais personagens. O Miguel, que é o dono da fazenda, as pessoas que moravam com o Miguel, vai ter também o bandido e vai ter o príncipe guerreiro. Como é que é essa história? Essa história ela se passa numa fazenda onde Miguel morava com a sua família e um dia, para casa, ele começou a ouvir alguns barulhos na estrada, alguns pedidos de socorro. Quando ele foi ver, tinha um sapo embaixo de uma pedra. Ele libertou esse sapo, o sapo ficou muito agradecido e Miguel ficou impressionado como o sapo conseguia falar muito bem. Quando chegou em casa, ele foi contar para sua família o que tinha acontecido, mas eles não deram muito crédito porque Miguel tinha a mania de falar com plantas e animais o tempo todo. Outro dia, voltando da feira, com o valor que ele havia vendido os ovos, ele foi surpreendido novamente por esse sapo, que pediu que ele desviasse o caminho. Não deu muitos ouvidos o Miguel, porque ele estava muito cansado e continuou seu percurso normalmente. E aí, novamente, ele foi surpreendido por um bandido. O bandido falou claramente, ou passa a bolsa ou a vida. E nesse momento, o Miguel ficou desesperado. Apareceu o príncipe guerreiro, que salvou Miguel desse assalto e surpreendeu o bandido, que fugiu pelo mato. Ele foi agradecer o príncipe, que gentilmente falou que ele não precisava agradecer, porque Miguel já havia salvado ele anteriormente, porque ele era o sapo enfeitiçado. Ele foi contar toda a história para o Miguel, que ele tinha sido enfeitiçado e que o feitiço só seria quebrado depois que ele fosse salvo. Como o Miguel havia salvado, o feitiço foi desfeito. O príncipe guerreiro convidou Miguel para ir até o seu castelo, deu a ele uma bolsa de ouro e ofereceu um cargo no governo, mas Miguel não aceitou porque preferia voltar para o local de origem e morar com a sua família. Esse conto ele faz parte do livro Viagem pelo Brasil em 52 histórias. Vale a pena conferir a leitura. Para escrever qualquer tipo de texto, nós precisamos conhecer bem como escrever essas palavras e acentuá-las. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, para iniciar, eu vou conversar com vocês sobre o que é o acento gráfico, que ele é marcado pela acentuação, que pode ser os acentos agudos ou circunflexos. E eles são separados também numa classificação, que são as palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas. As palavras oxítonas, as acentuações, vão sempre vir na última sílaba da palavra. As paroxítonas na penúltima sílaba da palavra e as proparoxítonas na antepenúltima sílaba da palavra. Agora eu vou apresentar para você um quadro explicativo sobre as regras de acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tudo isso para você aprofundar os seus estudos. Vale ressaltar que as monossílabas tônicas, elas são acentuadas sempre quando finalizam com as vogais A, E e O e quando são acrescidas de S. Então vale a dica de vocês observarem também quais são as monossílabas, porque elas sempre vão vir acentuadas nessa condição. O acento tônico, ele marca a pronúncia da intensidade da palavra, mas não necessariamente ela vai ser acentuada. Como exemplo, eu vou lhe dar amigo. Se a gente for falar a palavra amigo e perceber onde é a maior intensidade, ela vai se encontrar na sílaba mi, amigo, ou seja, ele é a sílaba mais forte da palavra. Para entender como se escreve um texto narrativo, nós precisamos entender também sobre qual discurso nós vamos utilizar nessa narrativa, que é uma característica do conto. Mas você sabe o que é um discurso? Dentro dessa proposta, nós temos dois tipos de discurso. Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Discurso direto é o discurso em que a pessoa ou o personagem fala diretamente para o interlocutor. Vou dar um exemplo para vocês. João perguntou para o seu pai: pai, que dia nós vamos para a piscina? O João perguntou diretamente para o seu pai quando eles iam para a piscina. Já o discurso indireto é o inverso. Quem vai falar é o narrador do personagem. Vou dar um exemplo para vocês. João perguntou para o seu pai qual o dia em que eles iam para a piscina. Perceberam a diferença entre discurso direto e indireto? Outro elemento importante dentro da narrativa, da construção do conto, são os verbos de dizer. Eles indicam a fala de alguém. Vou trazer para vocês alguns exemplos. Dizer, contar, explicar são exemplos de alguns verbos que podem ser utilizados para descrever a fala de alguém. Para ficar mais claro, a Tina vai apresentar para vocês agora outros exemplos do verbo de dizer. Você já ouviu a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Agora eu vou desafiar vocês a recontarem alguma narrativa ou algum conto que vocês gostem muito. O reconto, ele parte exatamente disso, de você pegar uma história que você já conhece muito bem e recontar com as suas próprias palavras. Então eu desafio você a escolher um colega ou um parente e recontar uma história de maneira criativa, da forma que vocês gostarem, tá? Agora que você já sabe tudo sobre conto, discurso direto, indireto e acentuação, que tal responder uma perguntinha? Mas não se preocupe, eu vou lhe dar um tempinho para respondê-la, tá? Qual das palavras abaixo é uma paroxítona? E aí, pessoal, qual das palavras abaixo é uma paroxítona? Pó, armazém, amável ou fantástico? Armazém. O Pedro falou armazém, outros amável. Não, paroxítona. Paroxítona. Então acho que é. Então tá certo. Eu tô pensando em... E aí, achou fácil? A resposta é a letra C, a palavra amável. Ela é paroxítona porque ela é acentuada na penúltima sílaba e também termina com a letra L. Muito legal a nossa aventura, né? Espero que tenha gostado e eu sei que você está preparado para contar muitas histórias e construir talvez até o seu próprio conto. Então use a sua criatividade, pense nos personagens, no cenário e saia por aí contando muitas histórias. Até a nossa próxima aventura! Pessoal, então aqui a professora, ela revisou o que é um conto, né? Ela revisou oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela revisou monossílabas, né? E ela revisou reconto. João, você quer falar alguma coisa, João Pedro? Eu tava pesquisando aqui e eu vi ali uma reportagem da rede, alguma coisa assim, e falaram que era a rede pública e a privada. Assim. Ô, João, eu acho que você está enganado. Depois você pesquisa a fonte dessa reportagem, tá? Porque assim, se a escola puder passar todo mundo, para que ter pontuação, então? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Me explica. Né? Então, João, procura saber certinho antes da gente repassar informações erradas. Gente, esse jogo aqui se chama Eureka, tá? Aqui nós temos o mercado de relíquias, é o que a gente vai conquistando se a gente for acertando
né, os desafios. E aqui tem os itens. Ó, eu já conquistei um pergaminho, que foi na última aula com o 5º ano. Esse pergaminho, olha o que ele pode fazer. Pergaminho do sábio. Receba uma dica para ajudar a resolver o enigma. Então, eu só tenho um pergaminho. Caso vocês precisem de uma dica, a gente só tem um pergaminho. O que eu vou fazer? Eu vou separar as meninas dos meninos. Então, vai ser 2 grupos. O grupo das meninas e dos meninos. Eu vou fazer perguntas específicas para esses grupos. Vocês podem até conversar entre si, né? Eu vou liberar um tempo para vocês conversarem para decidir a resposta, ok? Então, agora, eu já revisei a minha missão, eu vou para a primeira questão. Olha a primeira questão aqui. Essa primeira questão vai para as meninas, mas os meninos têm que ficar atentos, porque se as meninas errarem, eu vou passar a bola para os meninos, tá bom? Diário de banana. Diário de uma banana. Perguntei o que devíamos fazer para nos divertir. E a senhora Jefferson disse, você pode ler um livro. Se eu não já li esse livro. Qual das alternativas, Pedro, se você interromper a minha leitura da atividade, o grupo de vocês vai ser prejudicado, porque eu não vou dar a chance de vocês responderem. Em qual das alternativas o texto anterior é passado para o discurso indireto? Discurso indireto, sem perder o sentido. A primeira alternativa. Os alunos perguntaram o que deviam fazer para se divertir. Leiam um livro, foi a resposta da professora. A segunda. Senhora Jefferson perguntou o que os alunos deviam fazer para se divertir. E a resposta deles foi ler um livro. A terceira alternativa. O aluno perguntou à professora o que eles deveriam fazer para se divertir. Ela respondeu que ele poderia ler um livro. E a última. O aluno perguntou à professora o que devemos fazer para nos divertir? Ela respondeu que eles poderiam ler um livro. Eu vou voltar lá na tirinha, lá na primeira imagem. Que eu vou querer falar. É as meninas. As meninas podem conversar entre si agora. Pode liberar o áudio das meninas. Gente, eu tô achando que a primeira fica confusa e a última. Mas eu acho que foi a última, porque ali não, é a primeira mesmo. A outra tá falando que o aluno perguntou. E depois a professora falou no plural. E lá na Olha bem no primeira desenho. tá os dois. Mas olha bem no desenho. Oi, tia. A professora fala, você pode ler um livro. Qual das alternativas? Eu acho que é a primeira. Isabela acha que é a primeira. Eu acho que é a primeira também. Clarice acha que é a primeira. Também acho que é a primeira. Eu acho que... acho que é a segunda aqui, peraí. Não dá pra vocês verem. Isabela, qual que você acha? Entre essas 3. Entre as 4, né? Acho que deixa eu ver a 4. A última aqui, ó. O aluno perguntou à professora o que devemos fazer para nos divertir. Ela respondeu que eles poderiam ler um livro. Eu acho que é a terceira. Tá, entre em consenso agora, por favor. A última. Não, a última que fala o aluno, mas aí depois fala eles, então acho que não é. Mas é um aluno que perguntou pra Meninas, ela, só que acabou o ele tempo falou de vocês. no plural, porque- Meninas, acabou o tempo de vocês. Já que a maioria é segunda. A segunda foi a maioria, né? O último. A segunda não tem Não. como, gente. A senhora Jefferson perguntou o que os alunos deveriam fazer? De forma nenhuma, não foi ela que perguntou. Volta lá, ó. Foi ele, o último. Eu chutei a primeira. Já que as meninas não conseguem decidir, vou passar a bola para os meninos. Meninos, e aí? Gente, A última. A última? Todos os meninos concordam? Última. Vamos ver, então. Passei a bola. As meninas estão muito indecisas. Vamos lá?
É a penúltima. Não era a última, era a penúltima. Quem disse? O aluno perguntou ao professor o que eles deveriam fazer para se divertir. Ela respondeu que poderia ler o livro. Então, quem achou que era a terceira, acertou. Tá bom? A Próximo. última. Ô, tia, mais uma coisa. Eu posso falar uma coisa? Rapidinho. Tipo assim, eu acho que aquela não era professora deles. Acho que aquela lá era a mãe lá do Rose. Não, isso não interessa. Para nossa pergunta, Pedro, não interessava. É. 2. Essa vai para os meninos, porque eu perguntei a primeira para as meninas, elas enrolaram muito. Agora os meninos. Qual alternativa apresenta apenas palavras trissílabas e paroxítonas? Primeira, figueira, arqueiro, martelo. Segunda, martelo, vatapá, macaxeira. Terceira, Paraguai, figueira, açucareiro. Quarta, rastelo, ferramenta, cavalheiro. Todas têm que ser trissílabas e paroxítonas. Podem conversar entre vocês. Eu acho que é a primeira. Peraí, deixa eu ver. Eu também acho na primeira. Na terceira. Não, primeiro. Eu vou analisar as outras pra ver se é ou se não é. Se não for, tiver Martelo não é paroxítona. É verdade. A segunda Paraguai não é. Martelo é paroxítona, sim. Martelo. Não. Paraguai é. Acho que Paraguai. É a primeira, então, eu acho. É, Paraguai. Primeira. Eu acho. 1 minuto, rapidinho. Decisão? Só que aí não ia, porque, tipo, vatapá é acento em último. Decisão? Primeira. Primeira. Vamos conferir. Eu vou na primeira. Acertaram, meninos. Primeiro ponto para a equipe dos meninos aqui. Agora as meninas, vão prestar muita atenção. Peixada. O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, porque era gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul com o sotaque carregado. Aí, gaúcho, fala gaúcho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português, variava a pronúncia, mas a língua era uma só. Devido às diferenças na forma de falar, fica claro no texto que o aluno novo é de outra região do país. De qual estado brasileiro ele é? Estado. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro ou Rio Branco? Ele é gaúcho, eu hein? sei. Ele é gaúcho. Ele é de que estado? Rio Grande do Norte. E os outros, o que acha? Eu acho que é Rio Grande do Sul. Clarice. Não, na verdade, do Eu estou falando de alguém que é gaúcho. O gaúcho nasceu em que estado? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Branco? É o segundo. Todas as meninas acham Rio Grande do Sul? Vamos conferir? Sim. Acertaram, empatado, hein, gente? Eu sou ótima em saber em gaúcho porque a Giovana era gaúcha. Sim, verdade. É Agora, verdade. pros meninos. Pergunta pros meninos. São exemplos de palavras oxítonas? Oxítonas. A gente só cai nessa. Então, deu pé tudo. Acordei, pé, pato. Grande Agarrei, do Sul. planta, pé. Acordei, calcei, chutei. Oxítonas, só oxítonas. Só oxítona. É, só oxítona. Então. terceira. Não, mas eu acho que pé não é. Acho que pé já é. Planta não é a quarta. É oxítona. Pé já é em monossílaba. É uma tônica, sílaba. não é isso, tia? Isso. É E a resposta? Acordei. Não, mas tem pé 3 vezes, cara. Então, tipo, só. Acordei, calcei, chutei, também pode ser. Eu acho que é. E aí, essa daqui então? Vai. Acordei, calcei, É. chutei. Vamos conferir? Por favor, Deus. Acertaram! Enigma resolvido. Para as meninas. A formiga e a pomba. Uma formiga foi à margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore sobre a água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto dela.
A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba que repousava nos galhos alheia ao perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha, e isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. A fábula anterior apresenta o ensinamento que, primeiro, é preciso demonstrar gratidão e ajudar os outros? Unir-se é perigoso, pois as pessoas são inconfiáveis? Vive melhor quem é egoísta e nega ajuda aos outros? Ou é necessário tomar cuidado com aqueles que ajudam? Lembra Eu que acho que é o primeiro. fábula tem uma moral. Primeiro pra mim ver. A primeira aqui, ó. É, eu acho é o primeiro. É a primeira? Primeira. Vamos verificar? Primeiro. Acertaram, meninas, hein? Mais um ponto. Eba! Agora, para os meninos, é um texto. Preste muita atenção que eu só leio uma única vez. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e meu cachorro Dogma fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping esse ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, minha irmã Su e meu cachorro Dogma nascemos em apartamento. E até os 5 anos de idade, sempre via um passarinho numa árvore e eu gritava, aquele fugiu! E corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis, apesar da minha mãe avisar que na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo. E minha irmã Su insistir em levar o toca-discos e toda a coleção de discos dela. Mesmo o meu pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã Su muito irritada, porque se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar um secador de cabelo? Em alguns momentos, o autor utiliza verbos de enunciação para informar o leitor que ele reproduz a fala dos seus personagens da história. Esses verbos são... Então, gente, são os verbos que demonstram que alguém vai falar, para reproduzir a fala de alguém. Fazer, nascemos, gritava. Disse, gritava, avisar. Disse, gritava, corria. Disse, avisar, levar. Qual que demonstra que alguém vai falar? Eu acho que é o segundo. O segundo e os outros? Também acho que é Segundo e os outros? nascermos não é. Corria, levar, acho que é o segundo. Segundo, disse, gritava, avisar. Vamos lá? Muito bem. Acertaram, hein? Agora para as meninas. Isabela, de 9 anos, lembra que quando morava em Curitiba, no Paraná, trocava correspondência com sua amiga Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu ficava sabendo das novidades e não gastava dinheiro com telefonemas. Já a Amanda, de 10 anos, também gosta de receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails. Atualmente estou conversando com meu primo, que está nos Estados Unidos via computador, já que a mensagem chega mais rápido e não paga o interurbano. Se fossem reescritas em discurso indireto, as falas das entrevistadas... Tem certeza que eu travei? Raquel era o nome da coordenadora da minha outra escola. Alguém consegue me ouvir? Sim, eu te escuto, Yasmin. Meninada, vocês estão me ouvindo? Que travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, tia, é porque você tinha travado. Eu volto lá sem problema. Só um minutinho que agora eu tenho que conectar. Oh, que fofo, gatinho do Matheus Scherer. Uma belezinha, né? Que tem um gatinho? Deixa eu voltar ali, gente. Ó. Eu uso um programa para poder espelhar minha tela do computador, do celular. Aqui, ó. Eu vou voltar à leitura, tá bom, meninos? Isabela, de 9 anos, lembra que quando morava em Curitiba, no Paraná, trocava correspondência com sua amiga Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu ficava sabendo das novidades e não gastava dinheiro com telefonemas. Já a Amanda, de 10 anos, também gosta de receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails. Atualmente estou conversando com meu primo, que está nos Estados Unidos via computador, já que a mensagem chega mais rápido e não paga o interurbano.
Se fossem reescritas em discurso indireto, as falas das entrevistadas poderiam ser representadas pelo uso do verbo. Então, gente, em discurso indireto, as meninas, qual verbo que o narrador teria que usar? Perguntou, reclamou, indagou ou disse? Meninas. Perguntou. Tia, lê de novo a pergunta. Não tem como eu ler de novo, vou voltar lá, eu já li 2 vezes ela. A pergunta que você quer dizer, a pergunta é, se fossem escritas em discurso indireto, a fala das entrevistadas poderiam ser representadas pelo uso do verbo. Que verbo eles iam usar se fosse reescrever em discurso indireto? Lembra que o discurso direto é quando fala já de uma vez, e o discurso indireto é quando alguém está falando para o outro, não tem o narrador. Eu acho que é disse. Acho que é disse. Disse, vamos Disse é um recurso direto, não. Tá certo, Disse. Isso mesmo, disse, tá certinho, ó. A gente até ganhou, mas moedas aqui, ó. A gente subiu de nível. Vai vir perguntas mais difíceis depois, viu? 7, para os meninos. A 8, na verdade, para os meninos. O sonho de Lilibel era ser uma garota linda de doer. Dia e noite ela perguntava, quando isso vai acontecer? O tempo passou e as coisas começaram a mudar. É que Lilibel descobriu que todo mundo na classe também tinha do que se queixar. Lilibel não precisou nem de fada madrinha. Depois disso, sempre que olhava o espelho, ela dizia, eu sou uma gatinha. Alguns trechos do poema apresentam características do discurso direto. Sabendo disso, é correto afirmar que o trecho destacado representa a opinião do narrador sobre a menina, opinião da menina sobre ela mesma, diálogo entre a menina e o narrador e menina falando literalmente sozinha. Eu vou voltar lá, ó. Ó, o sonho de Lilibel era ser uma garota linda de doer. Dia e noite ela perguntava, quando isso vai acontecer? Então, gente, aqui está demonstrando que é um discurso direto. Mas é quem? É a opinião do narrador sobre a menina? É a opinião da menina sobre ela mesma? É o diálogo entre a menina e o narrador? Ou é a menina falando sozinha? Hein, meninos? O que vocês acham? Acho que é segundo. Eu vou voltar, olha as perguntas, porque essa é mais difícil. Olha as perguntas que tem lá. Quando isso vai acontecer, né? Depois disso, sempre que olhava o espelho, ela dizia, eu sou uma gatinha. Então, gente, nesse momento, o que é? Que discurso indireto? Qual dessas opiniões? Vou ter que passar para as meninas, hein? Se demorar mais um pouquinho. Segunda? A segunda? Os outros meninos concordam? É a opinião da menina sobre ela mesma? Vamos lá. Acertou, Bruno? É isso mesmo. Quando ela fala assim, ó, eu sou uma gatinha. É a opinião dela sobre ela mesma. E, Bruno, resolveu um impasse aí, hein? Agora para as meninas. Ah, que belezinha, ó. Observe a campanha abaixo. Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. A campanha alerta para que as pessoas evitem estressar seus animais de estimação, a doença da raiva seja combatida por meio de relaxamento, as pessoas vacinem seus animais de estimação contra a raiva ou os animais procurem postos de vacinação para evitar doenças. Qual, menina? Terceira. A terceira. As pessoas vacinam seus animais de estimação contra a raiva. Terceira. Vamos ver? Ah, essa estava acertada, estava fácil. Estava fácil essa. Para os meninos agora. Leia a fábula abaixo.
Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre sapo todo mal vestido olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse eu também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já que estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, estufando até estourar. Moral, seja sempre você mesmo. Vamos voltar para ver as palavras em destaque, meninos. A primeira palavra é chamou. Olha lá. Chamou. E a segunda palavra, perguntou. Grava essas palavrinhas. Chamou primeiro e depois perguntou. Os verbos destacados no texto poderiam ser substituídos sem perder o sentido original por provocou e indagou, convocou e indagou, convidou e exclamou ou provocou e exclamou? Era chamou, a primeira era chamou, depois perguntou. A gente pode substituir por quais, sem perder o sentido? Eu acho que a terceira. Todas as meninas. A terceira, mas convidou é o mesmo que chamou? A primeira chamou, hein? Não. Chamou e perguntou. Gente, a segunda. É a segunda. Segunda? Agora que eu vi a de... Exatamente, ó, ganhamos mais um. Meninada, Uhul, convocou é tesouro. o mesmo que chamou. Se eu falar assim, a tia Dani me convocou na sala dela, é o mesmo que chamou. E indagou é o mesmo que perguntou. A última para as meninas. Leia o texto abaixo. É o infográfico, tá bom, gente? O texto acima é um infográfico. Nesse formato, as imagens complementam o texto escrito. Sabendo disso, é correto afirmar que esse infográfico apresenta informações sobre, olha esse infográfico, a água que você não vê. O quanto de água é usado para fazer cada alimento, a quantidade de água desperdiçada no planeta durante anos, as comidas e bebidas que produzem água durante a fabricação, ou os alimentos que devem ser consumidos com água de forma saudável. Vou voltar um pouquinho, ó. Olha o que Acho que é a segunda. Olha o que está falando aqui, é que vocês não conseguem ver direito. Eu vou ler. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Aí tá aqui cerveja, arroz, tá? Leite, queijo. Então, qual dessas alternativas é? A primeira. Primeira? Vamos lá? Primeira. Acertaram. Do alimento, isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma. Ah, tem mais uma dos meninos. Ó, a tirinha. Vai dar tempo, hein, gente? A Mônica falando assim, estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? Aí o Cebolinha. 1, 2, 3, 4, 253, 254. Com base na leitura da tirinha, indique a alternativa que descreve a correta explicação para a situação apresentada no segundo quadrinho. Mônica fez tantos exercícios que sumiu caindo em um buraco? Olha o segundo quadrinho. Terceiro, Cebolinha deixou Mônica brava e ela foi buscar seu coelho Sansão? Cebolinha se atrapalhou com a contagem e deixou Mônica confusa? Ou Mônica desmaiou porque estava cansada de fazer tantos exercícios? Qual? Meninos? Agora eu tô confusa. Vou passar para as meninas. Meninas? Não. Mostra de novo a tia. Primeira, Pedro? Primeira? Acertaram, gente. Empatou então, hein? Meninos e meninas, não foi? Próximo round depois, hein? No próximo grupo. Tchau, tchau, gente. Calma, quem ganhou? Não acredito. Empatou. Eu acertei.
Tchau. Tchau, Não tchau. empatou não, tia. Volta As todo meninas mundo. ganharam. Ah, Ô, tia, danadinha. Ô, Tchau, tia, tchau. Bom primeira descanso pra vocês, viu, Bye. gente? Tia, Bye.